Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E aí fiquei naquela coisa, quando foi outubro de 2020, eu resolvi abrir outro negócio. Tinha dado uma melhorada, né? E aí eu abri um barzinho. Já um barra restaurante, assim. Um negócio menor. Isso tudo lá em Santarém? Lá em Santarém, Pará. E aí abri outubro, né? Aí novembro, dezembro, as coisas melhorando. Pô, tava engatando o negócio. Meio de janeiro, segunda onda de pandemia. Fecha tudo de novo. E aí nesse cenário, apareceu um amigo meu que voava um avião e disse assim, cara, eu vou fazer... eu preciso para São Paulo renovar minhas carteiras. Tu não quer fazer esse voo para mim por 4 dias? Eu falei, cara, tô fazendo nada? Um monte de conta para pagar? Ei, tem um tempo que eu não voo 210, avião monomotor, pistão. Mas voei isso aí muitos anos na minha vida, né? Então, na hora, bora. Era o trabalho desse teu amigo e ele ia vir pra São Paulo, então esse trabalho ia ficar parado, ele te passou. Entendi. Foi um freelance. Uhum. Como tava o restaurante fechado, tudo fechado, né? E aí aceitei. E foi exatamente o dito trabalho que no segundo dia dele tava saindo de Alenquer para uma pista chamada Califórnia e nunca tinha voado naquela região. E ela me deixou um dia antes, que eu fiz um voo de reconhecimento da área, né? Por onde que eu ia voar, você vai pousar aqui, vai ali e tal. Me impressionou, de novo, né? Caraca, meu, só tem mato aqui. Não tem nada próximo. Fazia quanto tempo que tu não sobrevoava ali a Amazônia? Não, eu tinha feito alguns voos, devia ter alguma coisa de 8 meses. Ah, tá. Mas a Amazônia é muito grande, né, cara? A Amazônia, imagina, cabe quase a Austrália inteira dentro da Amazônia. Já é o tamanho da Austrália. A Europa Oriental inteira cabe. Então, é muito grande. Então, tinha áreas que eu já tinha sobrevoado e tinha áreas que eu não tinha sobrevoado. Né? Eu não voei ela toda. Né? Eu voava muito no estado do Pará, uns outros. Mas mesmo aquele pedaço do estado do Pará, eu nunca tinha ido muito pro norte, assim. E aí, me impressionou. E aí, naquele dia 28 de janeiro, era pra eu ter decolado umas 9h30, mas o tempo tava meio nublado, inverno amazônico, e fui decolar 12h30. Decolei, era só eu, um voo de carga, e eu ia levando muito combustível. Levando 600 litros de óleo diesel. Voar já é perigoso, com 600 litros de óleo diesel atrás de ti, mais perigoso ainda. E aí, passando lá já 3.000 pés, metade da roda, era um voo de 1h05, tava com uns 35 minutos. Quando de repente meu motor parou. Blum, blum, blum. Cara, eu tinha muito treinamento, viu? Mas nada te prepara pra pane real mesmo. Eu fiz muito treinamento de simulador, ajudou muito. Mas a pane real é uma coisa de louco, assim. Na hora veio um gelo, assim. Esse cara, não acredito. A primeira coisa que veio na minha cabeça. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Meu segundo dia de trabalho. Tem algum segundo de incredulidade de verdade, assim, não só dizer eu não acredito, mas de fato acreditar que é alguma coisa que eu não percebi. Isso aqui não desligou, eu ouvi errado. A gente é treinado para entender que aquilo é uma máquina, né? Toda máquina dá problema, velho. Toda máquina dá problema. Então, de novo, a gente tem que esperar o melhor e estar preparado para o pior. Teve esse segundinho de dizer, mas era mais uma coisa assim do choque de realidade. O motor parou mesmo. Aí eu, puta merda, e foi assim, mas imediatamente eu entrei no famoso modo de emergência. Que é o treinamento do piloto. É um condicionamento mental que o piloto tem. A gente é treinado a nossa vida inteira para aquele momento. Voar normal é fácil. Mas na hora da pane é que o negócio pega. Já tinha tido outras panes na minha vida, algumas perigosas, outras não. Mas nunca uma pane de motor num avião monomotor. Aí você não tem mais nada. A gente costuma dizer que quem tem 2 motores tem um. Sim, tem um, não tem nenhum. Porque se parado não tem nenhum. E aí naquela hora, cara, já veio tudo. Meu irmão, eu sei o que eu tenho que fazer. Entrou aquele Antônio de corpo e mente. Sei o que eu tenho que fazer. Sou treinado pra isso aqui. Bora pra cima. Botei o avião na atitude, voar, navegar e comunicar. É padrão. Nesse momento, o teu corpo pensa, eu vou morrer, acabou. Se tu te deixar tomar por esse pensamento, você não faz o que tem que fazer.
Não pode. Você é treinado pra aquilo, cara. Você é treinado pra aquilo. É a hora de botar em prática. Só que realmente é muito louco, porque eu costumo dizer que eu nunca senti adrenalina tão forte passando no meu corpo. Eu sou um cara de esporte radical, sempre andei de skate, surfei, mesmo tudo que dá pra fazer que tem adrenalina eu gostava de fazer. Mas nada se compara àquilo. Porque é como se você estivesse com febre. Sabe quando você tá com febre, que você toca no seu corpo aqui, você consegue sentir qualquer coisa, o vento tocando? Daquele jeito. Tamanho nível de alerta. E aí, voar, navegar, comunicar. Comecei a me preparar pra, né? O avião parou, você tem que botar ele na velocidade de melhor planeio. É uma velocidade que todo avião tem, que ele vai planar o máximo possível, desde que você mantenha aquela velocidade. No Cessna 210 era 92 nós. Cravei a velocidade, compensei ele e já fui olhando o que aconteceu. Olhando para os instrumentos de motor. Quando eu vi, tem um instrumento chamado Fuel Flow, que ele indica a quantidade de combustível que entra no motor, né, pela linha de transmissão. Ele fica bem na linha de transmissão da entrada do motor. E ele foi para 0. 0. Dentro do painel inteiro do avião, tu teve que achar onde é que tinha algo diferente. Isso. E era no Fuel Flow. A gente chama isso de scan flow. Na verdade, você passa o voo inteiro fazendo isso. Olhando. Você tá olhando pra fora, mas você olha de novo. Você tá olhando pra fora, você olha de novo. Porque se você estiver toda hora fazendo isso, no momento que alguma coisa errada acontece, você já percebe. Mas aquela não era o caso. Tava bem relaxado. Eu de vez em quando tava olhando. E aí ele parou assim, desse jeito. E aí eu vi aquilo, na hora veio essa dúvida. Eu falei, por que, cara, combustível? Eu chequei, eu tenho combustível, eu tenho 3 horas de autonomia. Drenei, fiz tudo antes do voo. Todos os meus cheques, né? Pô, eu não era um cara... eu vinha de uma cultura de uma aviação que segurança é tudo. Né? Ali quando você trabalha com petrolíferas, né, no caso. E aí... Mas enfim, não tinha tempo pra pensar naquilo. Não deu. O que eu tenho que fazer? Reacionar. Mistura rica, desci um pouquinho no nariz. Aí eles começaram a girar, tentei dar partida, nada. Esse processo que tu falou agora é pra quê? Pra tentar religar o motor. Porque o que acontece foi que o motor apagou, sem combustível, como um motor de carro. É um motor pistão. Se você ainda tem combustível, pode ter só apagado, né? Você tenta pegar ele no tranco. Era o que eu tava tentando fazer naquela hora. Eu botei mistura rica, que era pra aumentar a entrada de combustível, porque o que faz pegar o motor é ar combustível, né? É uma mistura dos dois. Então, eu enriqueci porque eu queria que entrasse muito combustível para tentar fazer pegar. Não deu. Mudei para outra seletora do outro tanque de combustível, são tanques diferentes. Tentei de novo, não deu. Falei, mano, se não deu, não vai mais. Não tem o que fazer. A tua última tentativa foi tentar usar o segundo combustível. O segundo tanque de combustível. E aí, não funcionou, então eu tive que... Naquela hora eu sabia que eu ia cair. E aí você quer administrar isso também dentro da tua cabeça, né? E aí foi que eu peguei o rádio e fiz a chamada mais difícil da minha vida. Mayday. Papatanguinho de Romeo e Juliette tá caindo entre Alenquer e o Califórnia. Foi só o que deu pra falar. Deixei o rádio lá. Peguei o avião de novo. Botei na velocidade. E ali eu sabia que o meu trabalho era tentar colocar aquele avião no chão. No meio da floresta, dos pontos mais fechados da floresta amazônica. Porque o treinamento te diz que tu tem que procurar um descampado, procurar uma rodovia, procurar um rio, procurar qualquer coisa que tu possa colocar o avião mais ou menos em segurança. E ali não tinha, cara. Só árvore. E aí eu comecei, o avião começou, já tava perdendo altura. E eu comecei a olhar pra fora, procurando onde que eu poderia fazer aquele pouso, até que de repente eu vi na minha esquerda um vale menor, cheio de açaizeiros, que é a árvore do açaí. E o açaizeiro, para quem não sabe, ele é uma palmeira, que ela é alta e o caule bem fininho, ela é flexível, né? E aí eu falei, cara, isso, por eu ser da Amazônia, eu sei que onde nasce açaizeiro tem muita água e só nasce açaizeiro. Aí eu falei, vai ser lá, tem que ser aqui. Meu irmão, defini aquele local. Aí ele era meio esquerda, né? Eu tirei um pouquinho pra direita, assim, um avião sem motor nenhum, cara. Nessa hora, tudo que tu ouve é o vento. E as árvores chegando. Você tá com 600 litros de combustível atrás de ti, de óleo diesel. E aí eu cachei ali, eu falei, não, vai ser aqui, como se fosse pousar mesmo numa pista. O plano era
um dente de flap só para diminuir a velocidade, não baixar o trem de pouso, porque podia correr o risco dele gatar na copa da árvore e o avião pilonar. E tentar bater com a menor velocidade possível. Esse momento eu nunca vou esquecer na minha vida. De ver as árvores chegando. Cara, imagina você tá num carro, sem controle, você tá vendo uma árvore que você vai bater nela e você não pode fazer nada. E aí ela foi chegando, teve uma hora que eu olhei pro lado assim, as serras já estavam maiores do que eu, cara. Mais altas do que eu. E aí foi chegando, eu fui puxando assim, cara, é difícil descrever o sentimento. Aí eu fui puxando, que a ideia era que eu desse a barriga pro avião, e o avião desacelerasse nas árvores. Uhum. Quando ele veio assim, eu senti a primeira árvore passar embaixo da minha perna. Não sei se você dirigiu algum carro numa estrada de chão, que o mato arrasta no assoalho, você sente, né? Eu senti o primeiro assim, tchá. Aí de repente eu senti a segunda de novo, tchá. E aí na terceira já foi só o impacto, bicho, um barulhão. Muito barulho de metal retorcendo, madeira quebrando. Eu não sei, eu acho que eu me defendi. Eu não sei, cara, o que eu fiz. Eu entrei na posição de impacto, né? E aí todo aquele barulho e de repente parou. Bum. Um silêncio. E aí no meio daquele silêncio eu abri o olho e a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, eu tô vivo. Puta, eu tô vivo, velho. Mas beleza. Como é que tá aqui? Aí eu tava vendo, eu tava coberto de óleo diesel. Todo coberto. Eu tava amassado entre o painel e o banco. Que tem mais ou menos essa altura também, o banco assim. E o painel é alto. E aí eu, naquela situação, eu sabia que eu precisava sair dali, porque eu comecei a sentir cheiro de combustível, de óleo diesel e principalmente de avegás, gasolina de aviação, que ela é muito inflamável. Aí eu meti a mão em cima do painel, assim, me empurrei. Saí pela frente, pulei assim, o avião tava todo destruído. Eu até mandei a foto de como ele ficou. Cata aí pra te botar. Mas nesse momento nada é consciente, é tudo automático. É muito automático, cara. Eu costumo dizer que é instintivo. E aí vem o poder do treinamento. Quanto mais você repete aquilo, você sabe que você tem que fazer aquilo, você não pensa no o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer, eu tenho só que aplicar. Mas tem treinamento pra cair numa selva, por exemplo, isso é treinado? Cara, não, tem uma foto, tem um avião todo arrebentado. Provavelmente eu. Provavelmente esse, acho que só tem esse aí. Essa é a única foto que eu tenho do avião. Foi assim que ele ficou. Tá vendo a clareira que abriu? Uhum. Tu escolheu cair ali porque tu Por imaginou... causa das árvores. Mas porque tinha água? Porque tu imaginou se eu sobreviver vai ter água lá? Não, porque assim, tá vendo esse galho bem fino atravessando ali? Que vem aqui até o fim da foto aqui. Isso. Isso é um galho de açaizeiro. Então imagina vários desse. Ele te amortece. Entendi. Entendeu? Eu sei disso porque eu sou da Amazônia. Mas agora, se eu acerto qualquer coisa mais grossa do que esse outro galho ali, ó, outro tipo de árvore, tu vê que as asas estão inteiras? Isso foi uma das coisas que salvou minha vida. Porque se a asa pega em alguma árvore mais resistente, ela rasga o metal. Quando ela rasga o metal, ela esquenta o metal. E aí explode. Então ele caiu quase inteiro. Entendeu? Obviamente, tem um monte de destruição, mas não rasgou o tanque. Então o combustível começou a vazar e não estava espalhado. Sim. Por isso eu precisava sair logo. Aí eu saí, vim ali pra frente, comecei a ver aquela situação toda. Aí eu falei, cara, esse avião vai pegar fogo, velho. É muito combustível. E por mais que o motor tava ali arriado, próximo de um córrego de água, que a gente chama de garapé lá, isso esfriou o motor. Mas a parte elétrica toda estava funcionando. GPS, tudo funcionava ainda, né? Baterias e tal. Falei, preciso sair daqui. Mas eu preciso pegar o máximo de coisa que eu puder pra sair daqui. Foi aí que eu entrei, voltei dentro do avião, peguei 3 garrafas de água, que eu ia consumir durante o voo, peguei uma corda, saco com 10 pães, 4 latas de refrigerante, a minha mochila, um fardo de saco de ráfia, e acho que foi só isso. Porque dentro da minha mochila tinha 2 canivetes e uma lanterna e 2 isqueiros. Eu sempre voava com isso quando eu tava voando na Amazônia. E aí, peguei isso tudo, troquei de roupa, botei aquela roupa que eu fiquei até o último dia e comecei a sair de perto do avião. Cara, deu 10 minutos que eu saí de perto do avião, tava subindo a serra assim, ele começou a pegar fogo.
E aí logo em seguida vieram as explosões, muitas explosões, uma coluna preta de fumaça enorme, cara, subindo assim. E eu só conseguia pensar, meu Deus, ainda bem que eu não tô lá dentro. É engraçado, né? Mesmo com a minha fé abalada, eu não parava de falar, meu Deus, né? Porque nessas horas... Sim. E comecei a subir essa serra até chegar no topo dela. Quando eu cheguei no topo dela, que eu fui começar a entender e processar. Aí que eu fui ver meus ferimentos. Foi o primeiro Eu não momento tinha nem sentido dor ainda, cara. Nesse momento, depois que o avião explode, tu sobe na serra, é que tu se torna consciente pela primeira vez? E consegue É raciocinar? aí que eu tento me colocar dentro do que na aviação a gente chama consciência situacional. É entender tudo que tem ao teu redor, qual é a minha situação no atual momento. Então ali eu sabia, cara, muito louco, tu tem que pensar assim, eu sofri um acidente no meio da Amazônia, tô vivo, mas beleza, o que eu tenho aqui? Eu tenho água, tenho comida, e aí eu tenho o curso de sobrevivência na selva, que eu fiz em 2014, né? Mas fui precisar dele em 2021. E eu sabia de algumas coisas que eram importantes, como, por exemplo, não beber água nas primeiras 24 horas, porque você não tem tanta água. Eu só tinha 3 garrafinhas dessas de água mineral. Era toda a água potável que eu tinha. Que no desespero o cara pode querer tomar tudo de uma vez, né? Só que você tá hidratado. Você não tem por que tomar água. Assim como os pães que eu tinha 12 pães. Eu comi agora, de noite, naquela noite? Não. Vai sentir fome? Vai. Guardou por 48 horas, né? Que é o... 48 horas assim, é o que eles dizem, seria o ideal você conseguir. Ah, tá. Porque tu não vai morrer de fome em 48 horas. Te garanto. Vai na minha que eu sei que eu tô falando. Eu sei que você não vai morrer, velho. Então teu corpo tá nutrido, entendeu? Então isso são conceitos importantes. Outro conceito importante, tá de dia, mas vai escurecer. E aí você precisa de fogo. E você precisa de abrigo. E aí eu parti pra fazer o meu primeiro abrigo e a minha primeira fogueira. Tem também essa foto aí, que foi a primeira. Ela é bem rudimentar, né? Digamos assim. Foi melhorando ao longo do tempo, né? Foi melhorando. Veio. Não sei se o Caio consegue colocar lá. Tu vai ver uma fogueira. Isso. Essa foi a primeira fogueira no primeiro dia. Tá vendo o que era o meu abrigo? 4 folhas de palmeira, no meio de 2 forquilhas com um negócio. Lá embaixo, tu vê umas coisas brancas, eram tipo minha mochila, algumas coisas. Eu botei algumas folhas no chão pra eu deitar em cima. Fiz essa fogueira com muito custo, utilizando a roupa que tava cheia de óleo diesel. Porque imagina, era inverno amazônico, cara. Tava tudo úmido. Na Amazônia, na época do inverno, lá só tem 2 estações, né? A estação de chuva, que é quente e chove, e tem a estação que é quente e não chove. Só tem essas 2. Então, imagina você ter que fazer fogo num lugar que chove todo dia. Não tem madeira seca. Só tem madeira úmida. Então, pra você conseguir fazer uma madeira pegar fogo, ela tem que secar primeiro. Então, tu precisa já ter algum fogo. E é engraçado, tu vê a água fervendo e saindo de dentro da madeira até ela virar brasa. Tu queimou a tua camiseta, que tava com óleo a diesel. camiseta, a calça. Eu tirava secando. pedaços. Aham. Eu tirava pedaços, aí eu tentava fazer fogueira. Nem sempre dava. Eu tinha que tirar um outro pedaço, porque era muito molhado. E aí tu ia secando as madeiras com esse fogo da Na verdade, eu tirava primeiro umas madeiras bem pequenas, graveto, depois uns maiores ainda. Acho que lá pra frente já ia falar, cara, eu criei um sistema de fazer fogueira. A minha cabeça ela sempre foi muito assim, ela sempre sistematizou muitas coisas, sabe? Eu acho que isso também é muito da aviação, né? A gente sistematiza tudo. E assim, era muito difícil, cara, fazer fogueira. Era um dos maiores desafios. Mas enfim, passei essa primeira noite e aí fui tentar entender tudo, ainda era muito difícil. Essa primeira noite ela é interessante porque eu não lembro quase nada. Porque eu acho que eu tava... A descarga de adrenalina foi tão grande que no momento que eu parei. Bum, apaguei. Acordei algumas vezes no meio da noite e tal. Mas não nada... Enfim. Mas tu conseguiu dormir na primeira noite? Então isso que eu digo, assim, eu não sei se eu dei aquela dormida. Eu dei uma apagada. Sabe? Mas eu acordava várias vezes. Até porque, cara, dá muito medo. Você tá maluco. À noite. E o problema da Amazônia, a pessoa pensa assim, o barulho da floresta. O barulho da floresta não é o problema. A escuridão é o problema. Porque barulho não te dá medo. A escuridão te dá medo. Pra qualquer ser humano, praticamente. Nós não somos adaptados pra viver na escuridão. Pega uma criança, se apagar a luz do quarto, ela vai ficar com medo. Mas tu via vulto? Tu via uma movimentação que te dava medo? O que era? Não via nada. Era muito escuro. Você só ouvia os sons. E aí sim, os sons fazem diferença. Porque tu ouviu o som no claro é uma coisa. Tu ouve um barulho, tchac, tchac, tchac. Tu vê, tem um... Pô, o vento tá batendo ali, tá arrastando a folha.
Agora, quando tu faz isso sem nada, pra tu não ter referência de nada, você não sabe o que é. Se é vento, se é folha caindo, o que é. O teu subconsciente é uma coisa incrível. Ele, nesse momento, ele vai despertar os medos que estão mais guardados dentro do teu coração. Cara. A tua mente nunca vai pensar na probabilidade mais plausível. Ela vai pensar sempre na pior. Qual era a pior que ele pensava? Porra, uma onça. Uma onça, um jacaré, qualquer outro bicho. Puta, vai morrer muito medo lá tem uns lá, não sei, se botar no Google, põe centopeia gigante. Põe. É um bicho desse tamanho, é horrível. Eu já vi aquilo na Amazônia, porque eu sou de lá. É horrível. Eu tinha medo daquilo, eu tinha medo de escorpião, eu tinha medo de qualquer coisa, meu. Só que nessas horas, tu precisa entender que esse bicho, velho. Esse é um dos insetos que você corre o risco de encontrar. Caralho. Mas tu ficava deitado no terreno ou tu ficou sentado? Porque deitado no terreno onde pode passar um bicho desse aí, não tinha o que fazer. O corpo apagou e ficou deitado. Mas os outros 36 dias eu dormi no chão, cara. Aí tu começa a entender o medo. Tu começa a administrar o medo. Ou você entende que você é maior do que o medo. Qual era o meu jogo mental? Porque assim, terminou esse dia, eu desci a serra e fui de volta ver se tinha sobrado alguma coisa do avião que eu pudesse usar. E não tinha nada. Queimou tudo. E aí eu segui novamente o que diz o procedimento. Fazer o abrigo próximo dos destroços. Porque é lá que as buscas vão atrás. Uhum. Então eu fiz depois uma barraca melhor. Aí foi que eu digo no livro que eu fiquei 7 dias ali. Esses 7 dias me serviram de muito aprendizado. Aprendi a fazer a fogueira melhor. Aprendi a fazer um abrigo melhor. Né? Comecei a usar a vegetação que estava próxima. Comecei a ver onde eu podia pegar água daquele córrego que tem que ser água corrente. Né? Comecei a tentar conhecer o que estava ali. Mas é incrível. O pior dos aprendizados é lidar com o medo.